Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, este podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje: 7 lições para ter uma mente produtiva. Você sente que a sua mente dispersa fácil, você não tem foco, sente que está faltando produtividade? Então, assista ou ouça esse Piscinecast até o final, porque eu vou passar para você 7 lições poderosas para ajudar você a ser mais produtiva, seja nos estudos, seja no trabalho ou seja na sua vida de forma geral. Antes de tudo, se você já está no YouTube, clique em gostei, compartilhe, é muito importante, deixe um comentário, tudo isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você está ouvindo pelos agregadores de podcast, lembre de compartilhar, manda lá no grupo da família, manda no grupo dos amigos, da escola, da faculdade. Quando você compartilha, você ajuda demais. E no Apple Podcasts, vai lá, dá 5 estrelas, comenta, porque isso ajuda também. Quero agradecer você que tem compartilhado, que tem ouvido, participado do Piscinecast. Sou muito grato por você poder sempre estar aqui, porque esse projeto só existe porque existem pessoas que ouvem ele ou assistem, e isso que é o grande legal desse projeto que eu tenho gostado muito de fazer. Muito obrigado, você que tem compartilhado, e se você ainda não compartilhou, aproveita hoje para fazer isso. Certo? Dados os recados iniciais, é o seguinte: o tema do nosso Piscinecast de hoje, ele veio de um livro do Stephen Covey. Não sei se você conhece o Stephen Covey. Ele é o autor daquele livro famosíssimo, de desenvolvimento pessoal chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Olha, nos últimos anos eu tenho ficado meio... eu perdi o meu ânimo um pouco com os livros de desenvolvimento pessoal. Eu não sei se foi... já li demais ou coisa do tipo, ou essa questão de empreendedorismo saturou um pouco a minha mente. Mas olha, se eu falar, tirando todos os livros de desenvolvimento pessoal, Leandro, que você leu, qual que você indicaria? Eu indicaria esse. Esse eu acho que vale muito a pena fazer a leitura dele. E o Stephen Covey, ele tem um livro, que eu não sei nem se foi ele que escreveu, ou se foi algum tipo de autoria depois que ele faleceu, porque ele faleceu, o Stephen Covey, que é A Sabedoria de Stephen Covey, que é um apanhado de várias citações, de vários textos do Stephen Covey que colocaram no livro. É bem interessante o livrinho. Eu li com o meu Kindle, eu estava até vendo agora recentemente, ainda tem para vender. É um livrinho curto, bacana para fazer uma leitura boa, para trazer a lembrança de alguns assuntos abordados nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu vou deixar o link dos 2 livros aqui abaixo no YouTube ou nos agregadores, caso você queira adquirir tanto os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes quanto a Sabedoria de Stephen Covey, que é da onde eu tirei as lições para esse Piscinecast. Lembrando que o Piscinecast, faz tempo que eu não falo isso, Piscinecast não é resumo de livro. Isso não impede você de ler nenhum livro que eu apresento aqui. Aqui eu trago reflexões, ideias que eu tive a partir da minha leitura. Recomendo que você leia. Talvez o Piscinecast seja uma porta de entrada até para que você leia os livros que eu indico aqui. E eu recomendo muito que você faça isso. Os links, isso aqui também é uma questão de transparência, todos os links que aparecem no Piscinecast são da Amazon e nós ganhamos uma pequena comissão quando você adquire o produto por eles. Você não paga nada mais por isso. Pelo contrário, você ajuda a manter aqui esse projeto do Piscinecast. Então, quando você compra pelos nossos links, eu agradeço muito. Muito obrigado quando você faz isso. Certo? E outra coisa importante, o Stephen Covey, ele é muito ligado a uma filosofia cristã. Então você vê isso na forma que ele escreve, você vê isso na filosofia que ele aplica nos livros dele, que é uma filosofia de mudança interna, de mudança moral. Então você vê isso muito presente. O Stephen, ele era mormon, e isso está claro no tipo de escrita dele. Eu gosto sempre de deixar claro isso para as pessoas. Por quê? Porque às vezes tem alguém que chega assim e cai, porque esse Stephen, ele é desse jeito, desse... Olha... Cada pessoa tem uma filosofia de vida. Isso sempre vai ficar claro na forma como ela escreve, na forma como ela aborda os temas. Você tem que conhecer um pouco também da filosofia da pessoa para você entender de que maneira aquilo se encaixa para você. Não ficou confuso isso que eu falei não, Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente que, eu gosto do fulano, mas o fulano não tem uma filosofia que se encaixa com aquilo que você acredita.
Entende? E eu nem tô falando de religião aqui, tá? Eu não tô falando de religião. Eu só tô falando nesse assunto aqui do Stephen Covey ser mormon, não no sentido de, então não vamos ouvir se você é um ateu, ou se você é cristão, então aí que ele é bom. Não, nada disso. É para deixar claro que tudo que ele fala parte desse princípio moral. Então você vê isso muito presente na forma que ele aborda o tema. E isso não impede você que, mesmo que você chegue e fale, poxa, professor, eu sempre toco nesse assunto, às vezes eu sou até meio repetitivo. Você fala, eu sou ateu, não acredito em nada. Eu acho que os fundamentos que eu trouxe aqui para nossa reflexão, eles são bem amplos e servem para qualquer estilo de vida. Beleza? Eu gosto sempre de deixar isso claro para ficar bem transparente para todo mundo, as ideias que eu trago aqui, os assuntos que eu trago aqui. Ok? Feito todo esse aparato, né, introdutório, vamos aqui às lições. As lições que eu retirei aqui do livro A Sabedoria de Stephen Covey, o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E são 7 lições para você ter uma mente produtiva. A primeira lição do Stephen Covey, que eu retirei aqui, que eu achei fantástica, é: uma coisa é cometer um erro, outra, bem diferente, é não admiti-lo. Isso aqui é muito importante. Cometemos vários erros todos os dias. Eu mesmo cometo vários erros. Talvez você que me ouça cometa alguns erros também. Nós precisamos admitir os nossos erros. Por que isso? Porque é bonito, porque está nessa frase, porque é legal de se dizer, de admitir os erros. Isso demonstra que você é humilde. Esquece toda essa baboseira que é falado da boca para fora. Você deve admitir os seus erros, porque isso é conhecer a si mesmo. Coloque isso na sua cabeça. Admitir os seus erros é conhecer a si mesmo. Se você não enxerga os seus erros, se você é cabeça dura, se você não quer ver as coisas erradas que você faz, você está se enganando. E a pior coisa que existe é você enganar a si mesmo. Porque há um conflito interno. Existem aí na sua mente vários mecanismos psicológicos. Freud disse uma coisa, Jung disse outra coisa, Lacan disse outra coisa. Vários psicólogos têm trabalhado com a mente. Tem uma abordagem mental. Mas o fato é o seguinte: existe um conflito quando você varre algumas coisas para o seu inconsciente. Quando você não quer ver. Quando você finge que não está enxergando as coisas erradas que você faz. E aqui eu não estou falando moralmente. Estou falando de não mentir ou coisa do tipo. Não minta, não roube, que são coisas ruins. Mas eu nem estou entrando nesse mérito moral. Eu estou entrando no mérito de conhecer as suas falhas. Nem que você olhe para si mesmo e fale, realmente eu erro muito. Eu sou ruim, eu sou preguiçoso. E você é preguiçoso. Eu acho até muito... Muito cuidado com o que eu vou falar aqui, tá? Eu acredito que as pessoas devem correr atrás dos seus objetivos. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas querem. E eu reconheço e dou muito crédito e eu acho muito válido quando a pessoa é sincera consigo mesma e fala: eu sou preguiçoso, eu não quero trabalhar, eu não gosto de trabalhar, eu não quero fazer nada. Eu até reconheço as pessoas e falo: poxa, que bacana. Não que bacana a pessoa ser dessa forma. É a minha visão. Mas por ela reconhecer isso em si mesmo. Daqui a pouco nós vamos tratar de outro assunto, porque talvez alguém fale assim: poxa, professor, mas e se a pessoa quiser mudar? Então ela não muda? Não existe uma forma de mudar? Tem uma lição que vai tratar desse assunto. Mas o principal é você aprender a admitir os seus erros, reconhecendo as falhas que você executa. Falar: caramba, eu errei aqui. Eu não fiz um bom trabalho aqui. Eu não fui legal aqui. E eu estou falando isso aqui de forma bem carinhosa. Não estou querendo que você se culpe. Não é isso. É uma linha muito tênue entre reconhecer os seus erros e se culpar e se julgar demais. Julgar a si mesmo. Sabe, isso gera sofrimento, dor, ansiedade, depressão. E isso é sério. Eu não quero que você caia nisso. Eu não quero que você coloque todo o peso do mundo nas suas costas. Mas ao mesmo tempo eu quero que você olhe para as coisas erradas que você está fazendo. Para reconhecer, para se ver. Coloque um espelho na frente de si mesmo e olhe de verdade. Não fingindo que não está vendo as coisas. É porque tem pessoas que são assim. Olha, você fez aquilo ali.
Não fiz, não fiz não. Mas olha lá, tá feito, tá aqui, ó, tem um vídeo. Tem gente que assim, ó, tá aqui o vídeo mostrando. Aí a pessoa olha, não, mas não é desse jeito que você tá falando. Ela distorce a realidade, ela contorce. Lógico, ela cria pra si mesma a sua própria realidade, daquilo que ela acredita que é. Você vê que é um assunto bem complicado quando nós falamos em reconhecer os seus erros. Isso só pode partir da própria pessoa. Talvez eu chegue pra pessoa e fale, olha, isso aqui é um erro. E aí a pessoa fala, não, Leandro, olha aqui, ó, isso aqui tal pra mim. Eu falo, eita, é verdade, não foi um erro. Você entende? É muito complicado tudo isso. Tudo bem, nós temos valores, né, que dizem o que é errado, o que é certo, que servem até como uma bússola para que nós possamos identificar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa se manter na nossa vida. Mas ainda assim, no final das contas, no final do dia, o que manda é você consigo mesmo e a sua consciência. Você pode chegar agora para mim e falar, Leandro, isso que você falou é verdade, então eu não quero ver os meus erros, eu quero permanecer assim, eu quero permanecer sem conhecer a mim mesmo. Ótimo, decisão é sua, eu não vou falar nada. Entendeu? Não vou falar nada. Está aqui a lição, mas eu não obrigo ninguém a ser do jeito que eu estou falando aqui. Até porque essas lições são lições para mim também. Eu estou nesse processo de mudança. E essas lições servem para a minha vida de uma maneira muito grande. Uma coisa é cometer um erro, outra bem diferente é não admiti-lo. Então, passe a admitir os erros. E você sabe, na maioria das vezes, não vou falar sempre, mas na maioria das vezes a gente sabe quando cometeu um erro. Fala, puxa, eu não devia ter feito aquilo. E é difícil pedir uma desculpa, é difícil reconhecer o erro, é difícil você colocar sua cara a tapa e falar, olha, eu errei. É muito difícil, mas não é impossível. É um hábito que você cria, é uma mentalidade. Talvez tem pessoas que falam assim, mas pedir desculpa não reverte o erro cometido, para erros graves. Isso é verdade. Mas para você que está pedindo desculpa, é um hábito que você adquire e é uma nova mudança de vida que aos poucos você vai melhorando. Tem gente que comete sempre os mesmos erros e sempre pede desculpa pelos mesmos erros. Mas eu acredito no seguinte, eu acredito que a mudança ela não é brusca, ela não é repentina, ela é gradual. E às vezes vamos cometer o mesmo erro várias e várias vezes. Seja pedir desculpa para o outro, como pedir desculpa para si mesmo. Por falhas que nós cometemos conosco mesmo. São assuntos sérios aí que você tem que repensar. Então, lembrando nossa primeira lição para uma mente produtiva, uma coisa é cometer um erro, outra bem diferente é não admiti-lo. Talvez você fale assim, peraí, professor, o que isso tem a ver com mente produtiva? Reconhecer erros, isso aí está mais num assunto mais filosófico do que sobre mente produtiva. Você que se engana. O seu inconsciente ele pode te levar para lugares que você nem sabe onde você vai. Você acaba ficando perdido. Às vezes você procrastina, não faz uma atividade, porque existem mecanismos aí no seu inconsciente que estão trabalhando contra você, contra aquilo que você quer fazer. Por isso que eu sempre indico, e é sempre importante deixar claro, aqui o Psinecast também, o objetivo não é ser uma terapia ou substituir um médico ou coisa do tipo, nada disso. Eu sou só um cara comum que gosta de estudar, conversando com você, partilhando as minhas reflexões, e você pensando junto comigo, e eu recomendo às pessoas que sempre procurem um médico quando elas se veem em questões que estão bem pesadas, né? Um terapeuta, um psicólogo, procure sempre um médico. Se tratando de saúde mental, eu recomendo sempre que você faça isso, que é a pessoa responsável por te orientar da forma correta. Meu trabalho como professor, quando eu falo assim, olha, você quer melhorar nas provas, eu posso te ajudar. Eu sou especialista nisso. Eu trabalho com alunos, isso é a minha área de atuação. Aqui eu só compartilho o que eu gosto do meu estudo, daquilo que eu faço no meu dia a dia. Certo? Vamos para a nossa lição número 2. Lição número 2 para ter uma mente produtiva. Nunca use a palavra promessa a não ser que esteja totalmente preparado para pagar o preço necessário para mantê-la. Você vê como é que o Stephen Covey ele é bem duro nesse sentido. E essa questão de promessa aqui, não sei se tem um pouco a ver com aquilo que eu disse para você a respeito da filosofia religiosa dele, mas eu acho que vamos por um outro lado. Vamos para a banalização da palavra promessa. Que muitas vezes no passado teve um sentido de que algo deveria ser cumprido.
era uma palavra. Lembra? Você tem uma palavra de honra, né? Palavra de ouro, né? As pessoas falavam antigamente, não sei se ainda falam hoje em dia, mas a palavra promessa hoje ficou vazia. Palavras que... Várias palavras do nosso vocabulário se esvaziaram ao longo do tempo, né? Palavras sérias. E uma delas é promessa. Ah, não, eu prometo que eu vou fazer. A pessoa não faz. Porque ninguém já espera também. Se alguém fala, não, prometo que eu vou fazer, né? A gente ouve aquilo e fala, ah, tá bom, vou esperar sentado, né? Porque foi, né? E eu acho que aqui o sentido, e eu não quero partir aqui para um sentido moral religioso da palavra promessa, não mentir, mas sim de firmar um compromisso para ser concretizado. Não fazer as coisas, pensar nas coisas que você vai fazer. Porque quando você se coloca para fazer uma determinada atividade, você espera algo e as pessoas, quando você promete para alguém, esperam algo de você também. E muitas vezes você pode causar problemas para outras pessoas porque você não cumpriu aquilo que você falou que faria. E mais um adendo, não estou falando que você é um robô, você vai cometer as suas falhas. Voltamos na lição 1, reconheça, admita as falhas. Mas olhe para si mesmo e pense, eu estou prometendo demais para as outras pessoas? Eu estou prometendo demais para mim mesmo e não estou cumprindo? Eu esvaziei o sentido dessa palavra promessa? Eu estou cumprindo as coisas que eu falo que eu vou cumprir? Ou eu só estou falando? Só estou falando e não estou cumprindo nada? Ou nem eu mesmo já acredito em mim? Porque as pessoas chegam nesse nível. Nem eu mesmo acredito nas coisas que eu falo para mim mesmo. Se eu falo que eu vou emagrecer, nem eu acredito. Falo, ai, nossa, Leandro, não viaja. Conversando comigo mesmo. Se eu falo para outra pessoa, piorou. A pessoa finge que acredita, eu finjo que acredito também e passa despercebido. Os compromissos que você firma, firmar o quê? Deixar firme. Os compromissos que você firma consigo mesmo e com os outros, eles devem ser cumpridos. Pense a respeito disso. E tenha clareza, inclusive, para dizer não. Tenha clareza para dizer não, não minta para ninguém. Fulano vai fazer? Não, cara, olha, desculpa, não tem como eu te ajudar. Infelizmente não tem como, eu não vou conseguir fazer. Mas tente pensar a respeito de tudo isso. Né? Engraçado que eu vou falando, né? Você vê como que funciona a mente. Eu vou falando aqui, vão surgindo na minha mente situações que eu passei por isso. Onde eu prometi fazer uma coisa, não cumpri aquela coisa. E o sentimento ruim que isso gera. Né? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que pesam um pouco mais quando uma promessa não é cumprida. Para outros nem tanto. Por quê? Porque se esvaziou esse sentido. E mais uma vez eu não estou falando numa questão religiosa. Da palavra promessa, é pecado ou coisa do tipo. Nada disso. Eu estou falando de você cumprir aquilo que você se propõe. Na sua vida, nos seus objetivos, nas coisas que você quer para si mesmo. Esse é o grande diferencial. Se você não fizer isso, como que vai mudar? Se você continuar prometendo coisas que você não cumpre, como que você vai mudar? Para si mesmo e para os outros. Lembrando então a lição 2 para ter uma mente produtiva. Nunca use a palavra promessa, a não ser que esteja totalmente preparado para pagar o preço necessário para mantê-la. Vamos colocar aqui a palavra promessa no sentido de querer alguma coisa? Buscar fazer alguma coisa? Pensar a respeito disso? Entende? Ou mesmo você que está me ouvindo agora pensar assim, poxa, professor, eu nunca levei muito a sério essa palavra. Levar ela mais a sério? Sabe, como se fosse uma coisa assim, olha, eu prometo que eu vou fazer. E quando você falar isso, seja assim uma coisa, cara, isso aqui eu vou cumprir, eu vou mover mundos e fundos para que isso se cumpra. Para que eu concretize isso. Para que eu seja verdadeiro com a pessoa. Você entende? É um hábito que você pode incluir na sua vida. Dar mais valor à palavra promessa e a partir disso você criar um elo mental, né? Um tipo de mecanismo mental para que você cumpra determinadas atividades quando você inclui isso aqui. Certo? Beleza? Vamos para a nossa terceira lição. Né? Lição 3 para ter uma mente produtiva. É fácil ficar de fora apontando os pontos fracos dos outros. Esse processo serve apenas para alimentar nosso próprio orgulho e para nos justificar. Isso aqui é muito bom, né?
Reconhecer os erros dos outros é muito fácil. Eu mesmo posso ficar o dia inteiro reconhecendo todos os erros do mundo. Eu faço isso facilmente. Eu sou para criticar e reclamar, eu sou fácil. Fácil. Mas mudar a mim mesmo, isso sim é muito difícil. É muito difícil. Lembrando a frase do Tomás de Kempis, que eu trouxe num podcast passado, né? Eu até olhei essa lição do Stephen Covey e lembrei. Ela tá aqui, o meu post-it tá ali, ó. Se tu mesmo não consegues ser como gostaria, como exigir dos outros que façam o que te convém? É exatamente isso. Qual que é o grande problema de você criticar demais e apontar o ponto fraco dos outros? O grande erro está em justamente você aumentar o seu orgulho e achar que você é perfeito. Fulano não faz isso, ciclano não faz isso, Beltrano não faz isso, cara não faz isso. E eu, o que eu estou deixando de fazer? Eu sou perfeito? Porque a partir do momento que eu me coloco nesse posicionamento, eu me coloco como uma pessoa perfeita. Tudo que eu falo que o outro não faz, automaticamente eu penso que faço. E por isso, é fácil para mim. E aí nós caímos lá em cima. Eu não estou admitindo as minhas falhas, fingindo que não vejo as minhas falhas, como eu disse na lição número 1. Quando você olha para o outro, isso aqui é um reflexo, é um hábito, né, que eu desenvolvi. Quando eu estou falando mal de alguém, eu penso em mim. Será que eu já fiz isso? Será que eu não sou desse jeito? Será que eu não estou falando porque eu sou desse jeito aí? Eu já me coloco dessa forma. Hoje em dia, na maioria das vezes, né? Lógico que tem vezes que eu vou embora. Mas na maioria das vezes, quando eu tô observando um erro, uma falha, uma crítica, eu penso em mim. Eu falo, cara, será que eu já não fiz isso? Né? E eu não tô falando nem quando eu critico mentalmente, por exemplo. Tô sentado na sala, assistindo uma televisão, criticando alguma coisa. Mas quando eu falo com outra pessoa, olha, o fulano não fez isso. Eu penso, eita, será que eu não sou assim também? Eu tô me expondo aqui. Eu estou me colocando, eu estou me expondo para que o outro veja as minhas falhas. E quando eu critico o outro, eu justifico. Eu justifico a minha forma de agir. Por quê? Porque eu falo, o cara não conseguiu. Eu consegui, porque eu fiz isso, pelo menos eu fiz um pedacinho, pelo menos eu fiz um pouquinho. Você vai perceber que estar num papel de ser observado é algo que pesa muito na vida das pessoas. Eu falo de forma pessoal. Quando tem alguém observando e você chega e fala, cara, eu fiz isso, eu sou errado nisso aqui, eu cometi esse erro, não é fácil fazer isso. Não é um exercício simples de ser executado. Sabe por quê? Porque as pessoas também se aproveitam da situação. Eu vou ser sincero, eu acho que nós temos que pensar muito na nossa maneira de agir, de como que nós devemos ser, por exemplo, admitir os nossos erros, mas os outros se aproveitam disso. Ser humano é fogo, ser humano é fogo. Começa a falar dos seus defeitos de maneira humilde. A pessoa embarca e começa a falar também. É verdade, você não faz isso mesmo. Nossa, isso que você falou é verdade mesmo, você é desse jeito mesmo. Tá entendendo, né? Dá vontade de falar, mas eu não falei pra falar nada, só tô falando dos meus defeitos, não é pra você apontar ainda mais. Né? Isso você precisa ouvir e deixar passar. Porque provavelmente acontecerá isso. São raras as pessoas que eu já ouvi, né, contando alguma dificuldade, alguma coisa que a pessoa ficou em silêncio e falou, cara, é isso. A maioria já aproveita e já embala. Já tá falando mal mesmo, já vou colocar umas coisas também que eu não gosto. Já coloca no pacote. Né? Então, muito cuidado, tá, com apontar demais os defeitos dos outros. Serve esse exercício que eu passei pra você. Às vezes você está apontando os erros dos outros, né? Pensa em si mesmo. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Será que eu não sou desse jeito? Ter uma mente produtiva é isso também. Às vezes a gente fica pensando demais em criticar os outros, em observar os outros e esquece de olhar para si mesmo, nas nossas ações, e a nossa produtividade cai. Vamos então para a nossa lição número 4. Lição 4 para ter uma mente produtiva. Isso aqui é muito importante. Sem envolvimento não há comprometimento. É uma riminha, né? Sem envolvimento não há comprometimento. O que é envolvimento? O que é se envolver? Se envolver é quase como se entrelaçar, fisicamente falando, né? De uma maneira tangível. É você estar envolvido naquilo que você faz.
Primeira coisa, se envolva naquilo que você colocou como objetivo. Preste atenção, eu não estou falando para você se envolver com tudo. Estou falando para você se envolver com aquilo que você colocou como seu objetivo primordial. Se eu chego e falo, eu preciso escrever mais, eu preciso me envolver com a escrita. Ler sobre escrita, escrever mais, estar imerso nisso. Se eu falo que eu quero estudar, eu preciso estar envolvido com o estudo. Pegar os livros, ler mais, estar presente. Se eu falo que eu quero fazer um determinado atividade no meu trabalho, eu preciso me envolver com isso. O envolvimento é muito importante. Inclusive, isso aqui é até legal, que nas áreas da pesquisa da aprendizagem, tem demonstrado que o envolvimento, a motivação do aluno é fundamental para o processo de aprendizagem. Um aluno motivado e envolvido aprende mais. Aprende muito mais, isso conta muito mais na questão do aprendizado. E isso serve para a vida também. Mas aí o Stephen Covey faz o seguinte, olha, sem esse envolvimento não há comprometimento. Olha que coisa. A gente volta lá na lição 2. Não usa muito a palavra promessa. Eu acho que é uma coisa para se pensar. Eu estou envolvido com essa coisa para prometer o que eu vou fazer? E muitas vezes o envolvimento eu não estou falando de gostar. É você falar, cara, você quer saber de uma coisa? Eu preciso fazer isso aqui. Eu posso não gostar muito, né? Até recentemente numa live eu falei sobre gostar de estudar. Às vezes a gente fala de gostar de estudar como se fosse, sabe, você tem que gostar. Às vezes não, às vezes você fala, cara, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu vou procurar me envolver mais. E a partir disso você cria uma relação. Uma relação meio de amor e ódio, mas você cria uma relação. Você está se relacionando com o estudo. Ele não está sendo mais uma coisa odeio e fica pra lá. Você tá ali, um dia você tá legal com ele, outro dia você tá bem. Você falou, estudo, tudo bem, como é que vai? Outro dia você tá, não quero saber de você. Mas você tá se envolvendo. Aliás, você tá criando o relacionamento a partir do envolvimento. A partir do momento que você falou pra si mesmo, eu quero estudar. Eu prometo pra mim mesmo que eu vou estudar. Eu vou me envolver. E a partir desse envolvimento, você se compromete. Aí você tá dentro. Não dá para você falar que vai fazer algo se você não se envolver. Senão você perde, não há um alicerce. Você desanima. Você fala, quer saber? Se as coisas são faladas da boca para fora, eu vou emagrecer, vou estudar, como se fosse nada. Sabe aquelas resoluções de fim de ano, para o começo do outro ano? Nesse ano eu vou emagrecer, vou ficar rico e vou para Dubai. Da boca para fora. Você tem que se envolver. O que é se envolver? Caramba. O que eu quero fazer esse ano? Quero estudar. O que eu tenho? Começar a pensar num sentido prático, não apenas falado. Porque senão não há um comprometimento verdadeiro. E sem o comprometimento verdadeiro, aquilo enfraquece e você para. Você simplesmente para de fazer. Tem pessoas que eu conheço, que eu atendi. Eu olho assim às vezes para o aluno e falo, cara, não sei se está comprometido mesmo. E a pessoa desiste, sabe? Desanima de estudar depois de um tempo. Eu olho assim, tem gente que já me contratou e eu olhei, a gente montou a estratégia, estava animado, mas eu olhava assim e falava, será que vai seguir firme mesmo? E a pessoa animada, tá? De repente acabou o acompanhamento, né? Porque com o acompanhamento a pessoa tá firme comigo. De repente a pessoa desaparece, aí teve gente que já me contratou para passar em prova relacionada à área do direito. Quando eu vejo, tá com, sei lá, outra área. Eu falo, eita, parece nos status, né? Eu vejo, louco, outra coisa. Enfim, são caminhos da vida. Eu não estou julgando aqui no sentido de que não houve comprometimento. Não, talvez a pessoa não estava envolvida com aquilo. Não era aquilo que ela queria. Ela queria outra coisa. E é assim que nós vamos nos encontrando. Mas, se você vai desenvolver alguma coisa séria, tem que haver esse comprometimento. Tenha isso claro. Tenha isso claro com a sua vida, para que você não desista das coisas com facilidade. A quinta lição, vamos acelerar um pouquinho mais aqui que já está passando o nosso tempo. A quinta lição para você ter uma mente produtiva. O ambiente que você molda a partir dos seus pensamentos, presta atenção, pensamento, crença, aquilo que eu acredito, ideais e filosofia é o único em que você viverá. Repetindo, o ambiente que você molda a partir dos seus pensamentos, crenças, ideais, filosofia é o único em que você viverá. Isso tem muito a ver com uma filosofia estoica.
Tem vários episódios aqui. Eu tenho um do Marco Aurélio, do Psinecast, que eu recomendo que você ouça depois, que eu falo do estoicismo. E tem outro do Epícteto, né, o Manual para a Vida. Tem aqui também no Psinecast. Recomendo que você ouça esses 2 episódios do Psinecast. O Manual para a Vida, do Epícteto, e as lições do Marco Aurélio. Lições de um imperador para você ter uma vida melhor. Acho que esse é o título do Psinecast. E é justamente isso aqui. Se você acredita que você vive num ambiente onde as pessoas te passam a perna, você sempre vai se dar mal, ninguém gosta de você, tudo que você faz não dá certo, é onde você vai viver. E ponto. Agora vem aquela coisa. Mas peraí, Leandro, essa coisa aí tá... Sabe aquele pensamento positivo bem piegas, bem água com açúcar, bem raso? Porque nós sabemos que a vida não é isso. Nós sabemos que tem gente que quer me ferrar. Nós sabemos que tem pessoas que querem me ajudar. Nós sabemos que o mundo é dinâmico. Eu concordo com você. Realmente. Não estou falando que a partir de quando você acredita numa coisa, ai, nossa, todo mundo muda. As pessoas não mudam. Mas é a maneira como você lida com essas coisas que muda. E é esse o ponto fundamental dessa lição do Stephen Covey. A maneira como você lida. Se eu chego, por exemplo, isso aqui é uma mentalidade minha. Eu não acho que todo mundo quer me ajudar. Tem gente que quer me ajudar. Tem gente que quer me ferrar. Tem gente que quer se aproveitar da situação para ter alguma vantagem a partir da minha ajuda. Eu sei de tudo isso. Mas a minha mentalidade é: dane-se. Essa é a minha mentalidade. Não tô nem aí. Ah, me deu o balão. Fiz um negócio, o cara me deu o balão, não me pagou, ou sei lá, não fez. Não faço mais negócio com aquela pessoa. Segui minha vida. Esse sou eu, tá? Eu tô falando como eu penso. Eu sou bem desprendido com relação a isso. Eu tenho as minhas coisas que que me prendem, mas com relação a pessoas eu sou desprendido. Eu não me espanto com nada. Nossa, o fulano tá sendo falso com você. Ele é um ser humano, cara. Seres humanos, na maioria das vezes, são isso. Entendeu? Eles vão fazer isso e acabou. O negócio é, se eu tenho que fazer uma atividade e eu posso contar com aquela pessoa, ponto. Foi. Eu vou fazer um negócio, eu posso contar com aquela pessoa? Ponto. Já contratei pessoas que não fizeram nada. Beleza, não fiz mais, não contratei mais, não conversei mais. Falei, olha, muito obrigado, foi. Acabou. Tem pessoas que são maravilhosas, mas não são bons profissionais. Cheguei e falei, olha, fulano, você é maravilhoso, mas não é um bom profissional. Foi. A vida que segue. Você entende? É isso, cara. Não se prenda, não fique, nossa, todo mundo quer me ferrar. Porque se você fica pensando, todo mundo quer se ferrar, tudo que as pessoas fazem pra você é pra te ferrar. E mais uma vez, não estou falando aqui de lei da atração, que você não estou falando disso. Eu estou falando que, inclusive, quando alguém vai te ajudar, você acha que vai querer te ferrar e você não percebe a ajuda e você não vê um ponto positivo. Entendeu? É isso só que importa. É como você reage e o quanto isso te deixa mal. Ponto. O quanto isso te deixa mal. É isso que vai atrapalhar você. Se você fica deprimido porque acha que todo mundo está tentando te sugar, isso está fazendo mal para você. E você precisa mudar só a sua mentalidade. Para observar. E quando alguém te der o balão, você fala, ei, putz, que sacanagem, cara. Foi. E quando alguém ser bom com você, você fala, que cara bacana. Que pessoa legal. É por isso que eu tenho fé na humanidade. Tá uma piada aqui.